A civilização chinesa começou a se formar por volta de 7.000 anos antes de Cristo, às margens do rio Wangho. Nas aldeias que iam surgindo, praticava-se a agricultura e criavam-se porcos, bois, ovelhas e galinhas. Além disso, eram produzidos artefatos de cerâmica e de cobre fundido. Com o aumento da população, as aldeias se expandiram para o vale do rio Yangtze. Os registros escritos mais antigos de que se tem conhecimento são da dinastia Shang. Ela se iniciou quando o rei Shentong dominou as regiões central e leste do vale do rio Wangho e estabeleceu a capital na cidade de Chibo. O término da dinastia Shang ocorreu quando o líder do povo Zhou tomou a nova capital, a cidade de Yin, e instituiu outra dinastia. Durante o período Zhou, a agricultura se diversificou e as inovações técnicas aumentaram a produtividade. No artesanato, destacaram-se a tecelagem da seda e a fabricação de objetos de bronze. A dinastia Zhou foi longa e terminou diante das conquistas do reino Qin. Com a anexação de novas terras, começava a surgir o Império Chinês. O rei Qin Shi Huangdi tornou-se o primeiro imperador da China. Apesar de curto, seu governo foi marcado por iniciativas importantes, como o início da construção da Grande Muralha e a imposição de uma moeda e um sistema de escrita únicos para toda a China. Após a morte de Qin Shi Huangdi, a China passou por um período de instabilidade política e social que se encerrou com a subida da dinastia Han ao poder. Os imperadores da nova dinastia expandiram as fronteiras do império e procuraram manter o poder centralizado. A dinastia Han foi marcada pela prosperidade graças a um intenso comércio com o Ocidente. As mercadorias produzidas na China, como a seda, chegavam ao Ocidente pela Rota da Seda. Esse caminho favoreceu o desenvolvimento de muitas cidades e povos. Mas a dinastia Han se enfraqueceu diante das rivalidades políticas e a corrupção. Com o fim dessa dinastia, a China passou por um longo período de divisão interna. Com mais de 9.000 anos de história, a China de hoje é muito diferente daquela que se formou às margens do rio Wangho. Seu território foi bastante ampliado e novas atividades econômicas foram desenvolvidas. Atualmente, a China tem uma das maiores produções industriais do mundo e integra o restrito grupo de países com projetos aeroespaciais em execução. Com quase 9,6 milhões de quilômetros quadrados, a China é o quarto maior país do mundo. Possui a maior população do planeta, são cerca de 1 bilhão e 371 milhões de habitantes. Segundo seu calendário, a China está no ano de 4.715. Cerca de 4 milhões de gatos são comidos anualmente na China. O PlayStation é proibido no território chinês, mesmo sendo produzido lá. O ar de Beijing é tão poluído que em um dia um cidadão respira o que equivale a 21 cigarros. 30 milhões de chineses ainda vivem em cavernas. Na cidade de Dongyang é costume ferver ovos com urina de meninos virgens. O sorvete possivelmente surgiu na China há 3.000 anos, misturando suco de fruta, mel e neve. Todo ano, 1 milhão de fetos de garotas são abortadas na China e dezenas de milhares de bebezinhas são abandonadas nas ruas. Até 2020, estima-se que a China pode ter entre 30 e 40 milhões de homens solteiros sem mulher para casar. Na culinária chinesa, praticamente tudo que se mexe vai para a panela. Na China, os idosos são muito valorizados em função das experiências de vida e cultura que carregam. Por isso, cerca de 30% das famílias chinesas possuem um dos avós morando junto. É o país que mais consome energia no mundo e o segundo maior poluidor do planeta. Entre as 20 cidades mais poluídas do mundo, 16 estão na China. Mesmo sendo um país enorme, todo o país segue o mesmo fuso horário de Beijing. É melhor seguir à risca as leis chinesas, pois é o país que mais executa condenados no mundo. Em média, os chineses reúnem-se em 274 diferentes protestos por dia. Censura é censurada na China.
Quase 20 milhões de civis chineses foram mortos pelo exército japonês durante a Segunda Guerra. A Muralha da China, na realidade, é uma junção de várias muralhas e é a maior estrutura já criada pelo homem, com mais de 8.500 quilômetros de comprimento. Seu último trecho foi construído por volta de 1568, quase 20 séculos após seu início. E ao contrário do que dizem, ela não pode ser vista do espaço. Os biscoitos da sorte chineses foram inventados em São Francisco e não na China. A reencarnação é proibida na China, a não ser que você tenha a permissão do governo. Sites como Facebook, Twitter, Google e YouTube estão bloqueados na China desde 2009. O papel higiênico foi inventado na China por volta de 1300, mas somente o imperador podia utilizá-lo. Alice no País das Maravilhas é proibida na China. Eles possuem faixas exclusivas para pedestres utilizando celulares. Em média, um arranha-céu é inaugurado a cada 5 dias na China. Olá, sou o Covid-19. Vim aqui para causar o terror e dar notícia para a mídia apavorar ainda mais a cabeça de vocês. Eles me chamam de coronavírus. Eu surgi no dia 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Minha primeira vítima foi um chinês de 61 anos. Dizem que o principal vetor de transmissão foram cobras. Mas, para você ter mais detalhes técnicos sobre mim, conheçam a minha estrutura. A minha primeira composição é Spike Glycoprotein, depois seguido por um envelope, depois internamente RNA and N protein, os cabinhos do lado hemagglutinin esterase dimer. Sou um vírus que sofreu mutações, mas surgiu há muito tempo. Tem registros sobre minhas primeiras versões desde o século XI. O hospedeiro original era o morcego, que surgiu o vírus NL3. Esse já chegou a infectar os humanos. Em 2003, espalhamos através dos morcegos nos animais amiscareiros, como doninhas, furões e guaxinins. E infectamos o homem com a nossa versão do vírus, que chamaram de SARS. Era uma síndrome respiratória grave que causávamos, assim como nós agora. Os roedores também nos ajudaram a disseminar uma versão dos nossos parentes virais. Através deles, infectamos os humanos em 2005 com o vírus HKU1. Em 2012 tivemos a retomada de um vírus de nossa equipe que teve como hospedeiro original o morcego, intermediário dromedário. Infectamos os homens com versões diferentes em alguns séculos, como o 22NE em 1800 e o MERS em 2012. Em 1800 também infectamos o homem quando as vacas nos ofereceram como transmissoras, formando o vírus OC43. Pode ter vindo das serpentes. Essa nossa nova composição pode ter relação com cepas encontradas em cobras combinadas com outro vírus encontrado em morcegos. E ele pode ser transmitido de humano para humano. A partir da China, nós espalhamos pelo mundo e estamos atingindo todos os continentes. Em breve dominaremos todo o mundo. Os principais sintomas dessa infecção são febre alta, tosse e dificuldade para respirar. Além dos sintomas, é verificar se o paciente viajou para áreas que estão contaminadas. Outra forma de detecção é com exames laboratoriais que podem confirmar os casos suspeitos de contaminação de coronavírus. Caso a pessoa esteja contaminada, deve usar uma máscara para que evite a transmissão dos nossos amigos aqui para outra pessoa e evitar locais aglomerados. O paciente no hospital deve receber os primeiros cuidados, análise dos exames de sangue e o tratamento respiratório. O paciente deve permanecer isolado com o tratamento e a recuperação. Muitas vezes o paciente tem que ficar em quarentena na própria casa. O médico e enfermeiro precisam usar todos os equipamentos para evitar a transmissão do paciente que está sob seus cuidados. De um modo geral, a higiene é fundamental para evitar que nós transmitimos em vocês. A doença que transmitimos é séria e já causou muitas mortes pelo mundo. Portanto, agora que nos tornamos uma ameaça por conta da transmissão, que os humanos chamam de pandemia, eu aviso que iremos tentar infectar todos e por medidas de segurança para vocês humanos, evitem o contato para que nós não encontremos os caminhos para fazer as transmissões. Para isso, se quiserem evitar
Não façam aglomerações, evite sair de casa e viajar. Nesse caso, os alunos não deverão ir para a escola por uma medida de segurança. Atenção, alunos! As aulas serão suspensas por causa do coronavírus!